a esquerda não cresce no centro-oeste, a direita cresce no nordeste. Existe esse movimento eleição a eleição. O Lula, a cada eleição, tem menos votos no nordeste. Entre outras coisas, porque os velhos que votam no Lula estão morrendo. A faixa de idade do eleitor do Lula só sobe, entendeu? Aquele eleitor super fiel, que é quem era adulto ali em 2002 e viveu a transformação do lulismo, tal, que foi muito importante, que teve um impacto social gigantesco. Eu me pergunto sinceramente, vem cá, Lula um bando de gente vai me xingar aqui, mas eu só estou provocando. Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, candidatos à presidência da República. O Kassab consegue fazer seu sonho e botar o Zema como vice do Ratinho. Digamos que. A gente chega lá em junho, está o Flávio com 25% dos votos e o Ratinho está com 18% em junho, com o Zema de vice. Gente, se isso acontecer, e eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai ver. Ratinho com o Zema de vice? Eu acho que a gente. Não. O Ratinho com o Zema de vice, eu não sei. Isso aí é uma negociação. Não sei. Mas você acha que ele tem um potencial? Mas eu acho que a gente chega no final do primeiro semestre com o Flávio entre 20 e 25, o Ratinho entre 15 e 20. Eu acho que é isso que vai acontecer, porque eu estou vendo uma direita dividida. E se esse negócio, se a gente chega no segundo semestre com esse desenho, a gente não sabe na eleição quem vai disputar o segundo turno com Lula. E o Ratinho, na verdade, qualquer outro que não tenha o sobrenome Bolsonaro é um adversário perigoso para o Lula. É um adversário perigoso para o Lula. Não é dado que o Lula vai ganhar. E aí, eu francamente me pergunto, Lula, com a vida feita, olha, vamos lá, vamos falar francamente. Eu sou liberal, nosso público todo sabe disso, não tenho nada de lulista, não sou antipetista, votei no Lula na última eleição, declarei voto. Gente, Lula é o político de maior sucesso da história das democracias brasileiras. Você pode contar a Primeira República ou não como democracia, não importa. Nenhum político teve um nível de sucesso e popularidade que Luiz Inácio Lula da Silva. Tendo completado seu terceiro mandato presidencial, que diferentemente do Getúlio foram os 3 mandatos democráticos, mandatos os 3 com conquistas, tudo mais. Lula quer correr o risco de perder? Correr, não estou dizendo que vai, não estou dizendo que nada. Eu acho que ele não quer, mas ele não acha que ele vai. Eu fico interessado em saber o que acontece se esse cenário que eu estou imaginando se concretizar, que eu acho que é o cenário mais provável, Flávio e Ratinho concorrendo, a gente chegar em junho com Flávio entre 20 e 25, Ratinho entre 15 e 20. Você acha que o Lula desiste? Não. Ah, tá. Mas... não, porque assim, ele pode não querer perder, mas uma vez que ele tá na disputa, eu não acho que ele sai, não. Lula vai... Ele sempre pode dizer que ele tem saúde, questões idade... de saúde. Ele sempre pode dizer. Gente, o ponto vai ser a eleição possivelmente mais arriscada da carreira do Lula, se esse cenário se concretizar. Partindo-se do princípio, ignorando as eleições em que ele estava dado como derrotado, que é de 89 a 98, que ninguém esperava a vitória dele, que ele era o azarão, a partir do momento que ele se torna o favorito nas eleições que ele concorre, eu acho que ele nunca terá disputado uma eleição tão difícil quanto uma em que ele vai disputar contra um nome jovem de direita não contaminado pelo bolsonarismo. Brincando aqui com prognósticos, Magno. Você olhando aí pra mim com essa cara assim, tipo, não faz essas apostas. Olha os cortes da internet, Pedro. Olha os cortes da internet. Isso vai voltar pra te assombrar daqui a 5 meses. Mas é agora que você me avisa?
Eu acho que do lado do lulismo, a gente tem que pensar numa coisa. Para você ser um político, você tem que ser uma pessoa um pouco especial a respeito da sua compreensão da sua capacidade. Imagina que há outras centenas de candidatos e ainda assim todo dia você sai de casa para pedir voto em você. Você sabe que há centenas de pessoas e você ainda tem que olhar para alguém e falar: voto em mim. Em mim, não das outras centenas de pessoas, em mim. Então você tem que ter uma compreensão do seu papel na sociedade um pouco majorada. E acho que Lula não apenas tem isso em si, um certo ego particular dos políticos, mas também ele se vê como uma pessoa de partido. Ele representa um programa, um partido político. Muitos dizem talvez o único partido político no Brasil. E ele se colocará como soldado desse projeto. Então, acho que ele vai até o final. Acho, como a Luísa disse, que ele jamais pensará que poderá perder. E acho que é uma boa hipótese. O Lula tem sua popularidade, tem uma ampla lista de serviços prestados, tem a caneta na mão, que no Brasil é bastante pesada, bastante decisiva. Só Jair Bolsonaro perdeu. Até a Dilma ganhou a reeleição em 2014, num cenário absolutamente complicado. A Dilma conseguiu vencer as eleições. Contra ele, o Lula tem uma direita mais organizada do que jamais esteve, com todos os seus problemas. Bastante organizada, com uma base social mobilizada e, de fato, com a possibilidade de ter, primeiro, antes da esquerda, uma renovação geracional, forçada pela prisão de Jair Bolsonaro. A esquerda fará essa renovação geracional a partir de 2027. Lula terá disputado, imagino, sua última eleição, e aí nós veremos a Guerra dos Tronos mudar de lado. A Guerra dos Tronos certamente começará na esquerda. Sobre a possibilidade das candidaturas avançarem, me parece que Flávio Bolsonaro reza todos os dias por essa união da direita, a união da direita que fala Tarcísio de Freitas, fala Flávio Bolsonaro, fala Michele Bolsonaro, porque se houver esse desacoplamento da direita, do bolsonarismo, dessa centro-direita, o bolsonarismo vai se enfraquecer. A gente vai ter um face-to-face ali de uma parte da direita que é mais fanatizada, que é mais fiel a Jair Bolsonaro, e uma parte da direita que é a oposição ao Lula, mas que não se identifica necessariamente com todos os itens da lista do bolsonarismo. E se isso acontecer, corre o risco a direita bolsonarista de ficar minoritária. A gente não sabe como as coisas vão chegar no dia da eleição. A gente pode correr o risco de ver acontecer na direita o que aconteceu na esquerda em 1989, que você tem Brizola e Lula chegando ao primeiro turno praticamente empatados, sem que se saiba qual dos dois acabará indo para o segundo turno. Na ocasião foi o Lula. A gente pode chegar nesse cenário sim, principalmente porque parte da base que levou o Bolsonaro à presidência da República, toparia em 2026, dado o histórico, tudo o que aconteceu nos últimos anos, abandonar o nome Bolsonaro para investir num projeto mais moderado, com melhor visão de futuro, com mais capacidade de articulação política, menos maluca, para o Brasil. Uma possibilidade que seja de oposição ao PT, que tenha visões de direita, de centro-direita e que não seja abraçada a um projeto personalista da família Bolsonaro. Acho que essa divisão é muito ruim para o bolsonarismo, muito ruim para a família Bolsonaro, mas acho que a família Bolsonaro e o bolsonarismo abriram a porta para essa divisão acontecer quando escolheram Flávio Bolsonaro, ao invés de um nome capaz de expandir o apelo da direita e da centro-direita junto ao eleitor brasileiro. Uma capacidade que acho, nessa distância, que Ratinho Júnior, que Romeu Zema, que Eduardo Leite, que a combinação de dois desses nomes
pode ter muito mais do que Flávio Bolsonaro. Acho que em termos de atração de novos eleitores, de uma camada nova da população, de uma visão de futuro, esses nomes são muito melhores do que o nome de Flávio Bolsonaro. Só para trazer duas participações aqui, o Roberto Júnior diz: Pedro, o Lula não ia desistir nem com o Tarcísio, ele dava como certa a candidatura do Tarcísio, mesmo assim ele estava lá, né? Imagina com os outros, isso não vai acontecer, salvo se ele realmente ficar doente. E a Tatiana faz uma observação aqui que eu acho interessante, que ela diz: o diferencial do Lula é que ele é carismático e tem um partido. Parece bobagem, mas no Brasil nós não temos partidos. Tem o PT e um monte de legendas. E isso é péssimo. Democratas precisam de partidos. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.